Na justiça de novo, problema sério e muito grave que envolve o Vasco da Gama. O BAP tá aprontando de novo junto com aquele povo nefasto lá pros lados do Urubu, juntamente ao Fluminense. O Gigante da Colina segue tendo problemas para receber 150 milhões de reais de Marcos Lamáquia. Além disso, eu também vou falar com você sobre o mercado da bola e os impactos que o Vasco está sofrendo, por enquanto, por não conseguir esse empréstimo. E claro, o mercado da bola tem camisa 9 chegando no Vasco da Gama e pode não ser o único. Eu tenho informação exclusiva que eu fui buscar na Argentina sobre o centroavante Gabriel Ávalos. Eu peço só que você se inscreva no Vascanelas. Não esquece, você não está inscrito aqui, esse canal é novo. Eu tive que começar do zero, então me dá essa força aí. Se inscreva no Vascanelas, deixa o teu comentário. Cara, na boa, tu acha que o Vasco tem que continuar brigando pelo Maracanã? Eu quero saber a sua opinião, por favor. E claro, não esquece do joinha, porque ajuda muito o nosso crescimento aqui. Quando você vê o vídeo e não dá o joinha, você quebra a minha perna, você joga o meu trabalho, no lixo. Pô, dá aquela moral para Edu Canelas aí. Não esquece do joinha e, claro, não esquece mesmo de se inscrever no canal. Bom, vamos falar de Vasco, porque aqui eu tenho uma brincadeira que eu faço com a galera sempre, que é o troféu Rocambole da semana, né? O Rocambole de ouro da semana. E na boa, eu acho que na segunda-feira que vem, quando eu fizer o programa, provavelmente o BAP vai pegar esse Rocambole de novo, né? Porque, olha só, vou botar a vinheta do Rocambole pra você. Está no ar o Proibidão. E agora, o troféu Rocambole. Para quem mais atrapalhou o Vasco. Quem será o premiado da semana? Cara, e o premiado da semana não tem como ser diferente, tá? Eu acho que na semana que vem vai ser do mesmo tamanho. O premiado será o mesmo, porque, cara, a palhaçada continua. O Vasco vai à justiça novamente pelo Maracanã. Gente, essa briga não começou ontem, essa briga começou em 2022. E agora que o Pedrinho e o BAP declararam guerra um com o outro, agora já é público que eles não se gostam, o Pedrinho chamou ele de mau caráter e a coisa agora se tornou pública, pode ter certeza. O Urubu vai tentar atrapalhar o Vasco em tudo. E por que, do que o Urubu consegue atrapalhar o Vasco de jogar no Maracanã? Simplesmente porque o estado do Rio de Janeiro, à época governado pelo ex-governador Cláudio Castro, deu ao Flamengo o direito de jogar no Maracanã junto com o Fluminense por 20 anos. O Flamengo terá ali a concessão do Maracanã por 20 anos, que foi um grande absurdo. Esse absurdo, que a gente também não pode esquecer nunca, ele agora leva o Vasco a mais uma vez voltar à justiça. Será a 9ª vez que o Vasco vai à justiça brigando pelo direito de jogar no Maracanã. Maracanã, vale lembrar, é um aparelho público. Ele não pode ser colocado à disposição de duas agremiações como se elas fossem as donas e elas definissem quem joga e quem não joga lá. Se o governo do estado do Rio de Janeiro não tem competência suficiente para cuidar do Maracanã, ele tem que se virar. Ele não tem que deixar na mão de ninguém, terceirizar o serviço. Principalmente terceirizar o serviço para as mãos de quem não quer o bem do Vasco da Gama nem de outros clubes. Ou você acha que Flamengo e Fluminense querem que alguém mais jogue no Maracanã? E aí que entra o grande problema. O Vasco fez um acordo com eles, aceitando isso tudo, porém, o Vasco teria direito a 4 datas no estádio no ano de 2025 e 4 no ano de 2026. O Vasco ainda não exerceu esse direito esse ano. Os jogos que o Vasco joga ali contra o Urubu, joga contra o Fluminense, eles não contam para essas datas, tá? Nenhum deles. Só contam jogos contra times de fora. E é aí que tá. O Vasco escolheu o Maracanã para ser o palco do jogo contra o Vitória, partida que vai acontecer na próxima quarta-feira. Enviou o pedido ao consórcio do Maracanã, como falei, repito, gerido pela dupla Fla-Flu, e foi negado. Eles alegam, inclusive, já estão se defendendo dessa questão, alegando que o Léo Pereira, zagueiro deles, reclamou do gramado, dizendo que o gramado tá ruim e que por isso o gramado tá parado para manutenção e que não tem como receber o jogo do Vasco na quarta-feira. Eles alegam que o gramado não tá legal. Mas espera aí, não são eles mesmos que cuidam desse gramado? Não são eles os donos do gramado?
Os incompetentes assinando o atestado de incompetência. É brincadeira, é o poste fazendo xixi no cachorro. É brincadeira o que esses caras fazem. E agora o Vasco foi obrigado a ir à justiça, eles já estão se defendendo, e nos próximos dias uma decisão será tomada até para que o Vasco possa, em tempo hábil, começar a venda de ingressos para esse jogo. O Gigante da Colina vai brigar até o final, não tenha dúvida disso. Bom, vascaíno, uma coisa que está atrapalhando o Vasco bastante é o empréstimo DIP. Hoje, a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro negou o empréstimo ao Vasco da Gama, e aí alegam algumas coisas, projeções questionadas, falando que em julho o Vasco teve uma autorização de 40 milhões e acabou ficando com 15 milhões de superávit, ainda teve dinheiro. O Vasco utilizou ali para evitar colapso, mas continuou com dinheiro. Investimentos atípicos, quase 90 milhões estão previstos para investimentos entre agosto e setembro. Segundo a decisão, 84% da necessidade emergencial estaria ligada a investimentos considerados atípicos. É investimento atípico contratar jogador? Gente, claro que não é. Então quem fala de investimento atípico aí tá fazendo isso para atrapalhar a vida do Vasco, né? Fora que eles colocam aqui conflito de interesse, porque a mesma empresa que está comprando o futebol do Vasco da Gama é a empresa que está emprestando dinheiro, gente. E qual o problema? E agora, a prestação de contas do DIP anterior, que foi o outro empréstimo. Eles esperam que o Vasco faça uma auditoria para poder comprovar tudo, enfim. O Vasco tentou, dessa vez, não ter tanta burocracia. Tá impossível. Tudo que o Vasco quer fazer gera burocracia. E para receber 150 milhões do Marcos Lamáquia, vai ter problema na justiça e continua tendo, tá? Vai continuar tendo, o Vasco vai ter 48 horas aí para responder, para ver o que vai fazer, e aí a gente vai ter uma atualização. Só que eu já fui informado por pessoas ligadas ao clube que sem os 150 milhões não dá para investir em compra de jogador. Vai ter que ser jogador livre no mercado porque não tem dinheiro para dar de entrada. O Vasco já fez isso, foi lá, comprou o Rojas, aliás, o Sousa, comprou o Colídio e agora precisa de mais dinheiro para poder seguir investindo. Então isso está atrapalhando e vai travar o Vasco de forma feia no mercado, caso esse empréstimo não saia. Bom, sobre mercado da bola, é hora de falarmos sobre ele, Gabriel Ávalos. Eu fui à Argentina através do meu WhatsApp para buscar informações e elas me foram muito claras. O Vasco já teve interesse no Gabriel Ávalos em outros momentos e agora sim eu posso afirmar para vocês. Não tinha até outro dia, uns dias para trás realmente não tinha nada. Agora voltou a perguntar. Fez contato com o Independiente, que é o clube dele da Argentina, para perguntar a vontade do Independiente de negociar o jogador. O Independiente, que tem contrato com ele até o final do ano, tem interesse de fazer uma graninha nele. Mas é o que eu falei, o Vasco precisa ter grana para investir. E o Gabriel Ávalos quer muito jogar no Brasil. Ele que já está com seus 34, 35 anos, entende que vir ao futebol brasileiro seria um espetáculo. Faria ele ter, talvez, aí o seu melhor momento de carreira, jogar numa liga mais forte, um momento muito legal, como foi pro Verratti, que chegou aqui já mais velho e virou o ídolo que virou. O Gabriel Ávalos quer jogar no Brasil, está muito animado com a possibilidade de jogar no Vasco e aguarda o avançar dessas negociações. A informação é que eles queriam cerca de 6 milhões de reais para liberar o Ávalos agora. O Vasco já acha caro. E aí, a questão é roda de negociação. O Admar Lopes está conversando e ele é o responsável por resolver essa questão. Edu, você acha que o Ávalos deve vir ao Vasco? Eu lembro que eu gravei um vídeo para vocês aqui na semana passada falando sobre os 3 camisas 9 que o Vasco estava avaliando e disseram aí que não estavam avaliando nenhum dos 3. Agora já está claro, inclusive, confirmado na imprensa argentina também, confirmado por pessoas ligadas ao jogador que sim, está tendo sim uma negociação, está tendo sim um interesse e que ele pode jogar no Vasco. E eu disse que o favorito era o Alex Arce, mas que se não tivesse dinheiro, seria o Ávalos. De fato, está acontecendo. O Vasco não tem grana para investir no Alex Arce agora, a não ser que um fato novo aconteça aqui ao final dessa edição. E por isso, olha para o Gabriel Ávalos como o jogador mais barato de se contratar, mais que pode entregar muitos gols, porque é um baita centroavantão, jogador de área, parece muito com o Verratti jogando. Acredita que o Ávalos possa ajudar muito o Gigante da Colina. Quem já está muito próximo do Vasco é o Bruno Duarte, esse jogador que vai sair do Estrela Vermelha e que é um profundo desconhecido. O Vasco ofereceu aí 1,5 milhão de euros pelo jogador e agora aguarda o atleta vir ao Brasil. Já aceitaram? Alexa, parar. Tem que calar a boca da Alexa aqui no meio do vídeo, desculpa. Mas o Vasco aguarda agora o jogador vir ao Brasil para finalizar os trâmites
de fato, o Estrela Vermelha já aceitou a proposta. Entre Vasco e jogador tá tudo certo. Vamos ver aí o finalizar dessa negociação para que o Bruno Duarte seja centroavante do Vasco. Tá animado com o Bruno Duarte? Bota aí nos comentários. Eu não tô animado, não. Eu acho que ir buscar o Mikael no CRB seria mais legal do que o Bruno Duarte. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o teu comentário, a tua inscrição no canal, suas opiniões. E a gente volta em breve aqui no Vascanelas para falar muito de Vasco com você que tá aí do outro lado. Um beijo no seu coração. Ao Vasco tudo sempre. E BAP, pô, meu irmão, me solta, né? Dá um pouquinho de paz pra gente. Valeu.